Nós voltamos agora com mais uma entrevista desse especial aqui do Festival de Cinema de Gramado, na 40ª edição. E eu estou aqui com um dos curadores do evento desse ano, o professor da Universidade Fevale, Marcos Santuário. Vou ter que chamar de professor, não vou conseguir fazer de outro jeito. Tranquilo, fica à vontade. Querido. Bom, professor, me diz uma coisa. O festival ele passou por alguns problemas, né? E nesse ano se buscou uma renovação. O que é essa renovação que foi buscada por vocês e pela organização do evento? Olha, quando me convidaram para fazer parte da curadoria junto com o Rubens Ewald e o José Wilker, foi assim um motivo de felicidade muito grande, né? Porque eu venho acompanhando o festival, pelo menos nos seus últimos 25 anos, que é quando eu retornei ao Brasil, depois de morar fora do país um tempo, e na volta para cá eu sempre me envolvi anualmente com o evento. Mas sempre foi, Jerônimo, numa questão assim de jornalisticamente falando, né? Entrevistando, fazendo matérias para jornal, o senhor para tem rádio, muitos anos de experiência com São isso. vários anos de acompanhar o festival, mas desse lado aí, jornalisticamente falando, né? E logicamente, no processo que eu fui me aperfeiçoando na crítica cinematográfica e me especializando na crítica cinematográfica, eu comecei a ver algo mais além da cobertura diária. E é um pouco esses elementos que levaram a que eu fosse um dos convidados para esse momento do festival. A renovação que eu percebo, desse ponto de vista, é uma questão curatorial primeiro, né? Quer dizer, o Rubens Ewald, José Wilker e eu fazemos parte de uma geração de cinéfilos, jornalistas, críticos, no caso do Wilker também ator e diretor, né? Que tem um olhar cinematográfico muito diversificado, muito amplo e que vem de consumir muito cinema. Bom, nos últimos 6 anos, o festival teve uma curadoria competente, mas focada dentro de um processo assim, de cinema de autor. É, uma coisa mais autoral. Exatamente, algo autoral que na verdade quer dizer o quê? É muito o olhar do diretor no filme que ele quer fazer, eventualmente com algumas concessões para público, para grandes plateias, inclusive para a crítica. E na nossa perspectiva, a abertura... Uma espécie de arte quase egoísta, assim. É uma obra muito personalista, né, Jerônimo? Personalista. Então, assim, que tem espaço. Inclusive tem, na nossa curadoria, nos filmes que escolhemos, tem obras assim. Não tão herméticas como outras que nós já vimos no passado do Festival de Gramado. Mas a gente procurou encontrar dentro dos filmes, dos mais de 150 longas que vieram para a nossa seleção, encontrar filmes que fossem diversificados, né, em termos estéticos, narrativos. Foi uma coincidência encontrar também diferenças de gerações, quer dizer, a gente tem desde gente começando com 20 e poucos anos, dirigindo como filmes. O Matheus Souza, até diretores como Ninho Moraes, que já tem outros filmes feitos, quer dizer, diretores já consagrados. Então, é um processo interessante, assim, que mesmo sem querer, sem a gente ser cerebral no sentido de querer escolher filmes que fossem representantes não, a gente conseguiu isso naturalmente, com esse olhar diversificado, que foi um dos fatores de mudança importante nesse momento em que o festival olha para o passado, né, nos seus 40 anos, festeja com Eva Vilma, com Arnaldo Jabor, e ao mesmo tempo abre caminho para o futuro. Né? Mas, pois é, professor, vocês estavam procurando alguma coisa específica, quer dizer, e se procuravam, era na tentativa de tentar popularizar um pouco mais o festival, cair nas graças do público, do grande público? Era isso? Algo assim, não tão radical assim, porque aí nós vamos para o outro lado, né? Tu sai do autoral e entra numa popularização. Um festival... Quase comercial. Um festival dificilmente tem a não ser que ele tenha uma vocação comercial e uma vocação popularesca, né? No caso do Festival de Gramado, há uma tradição cinematográfica muito importante, né? Que a gente não pode perder. É um festival que há 40 anos vem acompanhando o cinema brasileiro nos seus movimentos. Há pouco tempo o cinema latino também, mas sempre prezando qualidade, cinema que tenha força, né? Força de narração, força estética, como eu gosto sempre de frisar, e que, no nosso caso, o olhar foi para essa diversificação. Né? Quer dizer, o filme pode ser autoral, mas ao mesmo tempo ele pode dialogar com o público, quer dizer, o público pode querer vê-lo, querer recomendá-lo, entender o filme, se envolver no filme de uma maneira intensa e ao mesmo tempo que esse filme,
ganhando os espaços do festival e da crítica, ou seja, dialogando com o festival na sua essência e dialogando com a crítica cinematográfica, que é competente no país e que vem com força total num festival como Gramado. O filme, dialogando com esses dois universos, também possa dialogar com o público, que é o turista que vem a Gramado, que é a pessoa que vem ao cinema para ver filme, sem grandes complexidades intelectuais, de elaborações estéticas, mas para fruir, que cinema é isso também em grande essência, né? Diversão, é sentar e estar em estado de cinema, como bem diz o Jorge Furtado. Mas para isso, o filme tem que dizer algo e dialogar de uma maneira não tão complexa com o nosso espectador. Então é isso que a gente buscou, né, Jerônimo? Um filme que possibilitasse esse diálogo com a essência do festival, com a crítica que é forte aqui, que vem a Gramado, com os críticos especializados de todo o país e do exterior, e também que dialogasse com esse público que desejasse ver e que depois seja propagador, quer dizer, que os filmes de Gramado não morram em Gramado, ao contrário, que Gramado seja para muitos deles um renascer e uma força para conquistar um mercado importante do cinema. E eu penso que sempre seja, não é, professor? Que sempre foi e sempre vai ser, porque o único festival de cinema aqui no Brasil nunca teve interrupção, é um evento. Porque se a gente parar para pensar num país como o nosso, que não valoriza a cultura, em 92 o Plano Collor detonou com o cinema nacional. Aí você vem, são 40 anos, o festival sobrevivendo e lutando, os artistas aí, os diretores brigando. Isso torna o Festival de Gramado diferente, porque nós não estamos falando de um Festival de Cannes, nós não estamos falando de um país que tem a cultura, que tem a educação e que tem a cultura como prioridade. Não é? Sem dúvida. O festival transitou, nesses 40 anos, por vários momentos, Jerônimo, né? Social, econômico, político, e ele foi sobrevivendo a isso. E o fato de ser o único festival brasileiro ininterrupto nas suas 4 décadas, dá a ele uma força também para se posicionar como um dos festivais mais importantes do Brasil e da América Latina. No nosso país, o único evento cultural que resiste tanto tempo assim também é o Carnaval, que hoje é muito mais comercial do que cultural, há muito tempo. Sem dúvida. E o Festival de Gramado, ele, nesses 40 anos, o que ele tem feito é demonstrar cada vez mais que o cinema pode se reinventar também. E esse é um momento importante, né? O Festival de Gramado, nos seus 40 anos, começa com a exibição de Fernando Meirelles, um dos maiores cineastas do país, que aprendeu e aprendeu a dialogar com um universo mais amplo, que não só o Brasil, mas sem perder as suas raízes brasileiras.